Colegas advogados, boa noite. Tudo bem? Hoje vamos fazer uma live bem interessante. Tiveram alguns colegas, não sei se vocês viram, mas ontem eu fiz uma live com a professora Rita Gonçalves no YouTube, canal do YouTube da professora Rita Gonçalves, e tiveram algumas dúvidas do pessoal que participou da live, se eles conseguiriam advogar, ou no caso lá também tinham muitos contadores, se eles conseguiriam trabalhar nas eleições de 2020, começando nesse momento. Então eu decidi fazer essa live hoje para a gente conversar sobre isso. Então, doutor Leonardo também participou conosco ontem. Boa noite, tudo bom, doutor Leonardo? Igor, minha mãe também está aqui, dona Silvia, Pedro também está aqui, Rafael, Luiz Antônio. Então, eu decidi fazer essa live. Na verdade, nós estamos fazendo lives todas as semanas. Já tem algumas semanas que nós estamos fazendo. Algumas já estão no YouTube. A gente subiu essa semana, por exemplo, a live que a gente fez com Dr. Júlio sobre a advocacia perante o TSE. O Dr. Leonardo aí dizendo que foi ótima a live de ontem, realmente foi muito bacana. Grande Igor, tudo bom? Boa noite. Então a gente vai falar aqui sobre essa questão. Tem como, começando agora, advogar ainda na eleição de 2020? E mais ainda, como é que eu saio de uma condição de um advogado generalista ou que não tem especialização na área eleitoral e me torno um advogado eleitoralista? Igor, você está solicitando participação, não é isso? É isso mesmo? Você quer participar aqui da live? Me confirma, que eu estou recebendo aqui a sua solicitação de participação. E se você quiser participar da live, vai ficar aberto, basta enviar uma solicitação também, tirar alguma dúvida em relação a isso. E eu vou explicar hoje, então, como é que o advogado sai da condição de um advogado generalista ou sem especialização na área do direito eleitoral e se torna um advogado especialista em direito eleitoral ou um eleitoralista. Especialista, que eu quero dizer aqui, é um expert. É uma pessoa que tem habilidades e condições para atuar naquele ramo específico do direito eleitoral. Obviamente aqui eu não estou falando do ponto de vista acadêmico, não estou falando aqui do ponto de vista acadêmico de você ter um título de especialização. Se você tem um título de especialização, você tem que fazer uma especialização lato sensu. Então aqui a gente vai falar mesmo sobre as condições de atuação profissional, que, assim, para o mercado, são as condições que efetivamente, no final das contas, importam. Porque por mais nós temos, muitas vezes, a impressão de que para que a gente possa progredir na carreira, a gente necessita de um título acadêmico. E, na verdade, isso é uma cultura que nós temos que não necessariamente ela é verdadeira. Obviamente, sempre que é importante você aprofundar conhecimento, você pesquisar, estudar mais sobre determinado assunto, mas não necessariamente para a atuação profissional o caminho é o de um título acadêmico. Obviamente, para que você se torne advogado, você precisa ser do bacharelado em Direito, da licenciatura quando você for ser professor, do profissional contábil da graduação em contabilidade, do técnico contábil. Então, para você se tornar profissional em determinadas áreas, você precisa, muitas vezes, de um título de graduação. Mas para avançar na carreira, não necessariamente você precisa de um título acadêmico, de um título de especialista, de mestre. Na verdade, são carreiras, muitas vezes, paralelas. Eu, por exemplo, eu cursei mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Não cheguei a apresentar, tive que trancar, mas eu cursei mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas é porque eu tenho intenções de ter uma carreira acadêmica. Então, mas não necessariamente você precisa de uma pós-graduação para que você possa advogar em determinada área. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês. Caio, eu quero advogar na área eleitoral. Eu preciso fazer uma especialização para advogar na área eleitoral? Não precisa. Tá ok? Obviamente, se você quiser fazer por questões acadêmicas, é bom que se faça, é interessante, etc. Mas por questões acadêmicas. Do ponto de vista profissional, eu não vejo nenhum membro de classe política contratando um advogado ou deixando de contratá-lo porque ele tem ou não tem uma especialização na área de direito eleitoral. Tá? Esse é o primeiro ponto, então. Então, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso fazer para deixar de ser um generalista, me tornar um advogado eleitoralista ou sair de uma área de atuação que eu não vejo mais como promissora, que não está me trazendo retornos do ponto de vista financeiro, econômico, não está me dando condições de permanecer na área para me tornar um eleitoralista, ou também você quer se manter em determinada área e quer aproveitar as chances dos períodos eleitorais de agregar no seu portfólio de clientes também clientes da classe política. Então é isso que a gente vai falar. Tudo isso sem você precisar fazer uma especialização em direito eleitoral. Eu, por exemplo, não fiz uma especialização em direito eleitoral e hoje, assim, do meu portfólio, dos meus clientes, eu creio que 80% deles são da classe política, ou são demandas que eu adquiri relacionadas à classe política. Deixa eu ver aqui as perguntas que os colegas já estão mandando. Lucas mandou: esse é o meu primeiro pleito eleitoral. Como advogado. Terminei especialização na PUC em abril. Legal. Lucas decidiu fazer uma especialização. Mas o que eu quero dizer aqui é que não necessariamente você precisa fazer essa especialização. Aloísio, sou estudante e falta 1 ano e meio para terminar o curso, mas me dedico diariamente a essa área. Excelente, Aloísio. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui nos comentários. E se alguém quiser participar da live, basta solicitar aí que a gente entra e faz essa pergunta e esse bate-papo ao vivo. Tá? E aí, especificamente, em relação a esse projeto de advogar na área eleitoral ainda em 2020, o que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória na advocacia? Para quem não sabe, eu sou estagiário ou advogado. Eu trabalho em escritórios de advocacia desde 2003. Então tem 17 anos que eu já estou diariamente dentro de um escritório de advocacia. Então tem 17 anos já que eu estou voltado para a advocacia, dormindo e acordando pensando na advocacia. E o que é que uma das coisas que eu já pude constatar na prática? Como tudo na vida, e quando a gente vai se lançar a um projeto, a gente precisa traçar minimamente um plano. É ideal que esse plano seja colocado num papel para que você não esqueça e no dia a dia não fuja dele, mas você precisa traçar metas para a sua carreira profissional. E na advocacia, diferente de outros ramos, a gente tem condições, muitas vezes, de conseguir resultados. Obviamente não são resultados expressivos, mas em curto prazo. E que curto prazo é esse? Eu costumo, na minha trajetória, fazer projetos divididos em curto, médio e longo prazo. E que curto prazo é esse? Curto prazo seria um prazo mais ou menos de 6 meses. Por exemplo,
eu quero em curto prazo, ou seja, mais ou menos em 6 meses, advogar na área eleitoral. Ou eu quero advogar na área criminal, em crimes contra a administração relacionados a contratos e licitações. Algo desse tipo. E em 6 meses você consegue traçar um plano e atingir objetivos relevantes na advocacia. Você consegue, você tem como fazer meios para alcançar isso. Então eu digo, eu quero mudar de escritório, eu quero me estabelecer num novo escritório. Você pode traçar projetos desse tipo e conseguir resultados nesse curto prazo, nesse período de 6 meses. Médio prazo, eu sempre coloco na advocacia, e eu vejo isso com os meus colegas também, seria um prazo de 2 anos. E um projeto de longo prazo seria um projeto de 4, 5 anos. Então, geralmente, essa estimativa de prazos que eu coloco em relação aos projetos na advocacia. Então, isso pode ser uma referência para você também, para identificar como você se posiciona em relação a determinados projetos e se você vai se lançar como projetos de médio, curto e longo prazo. Leonardo está perguntando aqui, a elaboração e compartilhamento de conteúdo sobre direito eleitoral é importante para ingressar nessa área? Vou falar sobre isso já já. Patrícia está dizendo, quero muito atuar na área eleitoral. Ótimo, Patrícia, você chegou no canal, no perfil certo. E acho que é isso. Dias Gregório está dizendo, sou apaixonado por eleitoral. Que legal, Dias. Seja bem-vindo aqui no nosso perfil. Então é isso, essa primeira referência de tempo para que você possa ter. E por exemplo, no eleitoral, em 2012, em 2011, quando eu comecei a efetivamente abraçar o direito eleitoral como a principal área de atuação para mim, eu tracei esse projeto de 6 meses, de curto prazo. E como é que foi isso para mim na prática? Em 2011, final de 2011, eu fui pai. Foi uma paternidade não planejada, mas muito bem-vinda. Minha filha é um amor, acho que ela já apareceu até aqui em alguns vídeos com vocês. Quem é aluno do Você Eleitoralista e participa das nossas reuniões, a gente, de vez em quando ela entra nas chamadas para a gente conversar. Então assim, minha filha é o grande amor da minha vida. Mas eu em 2011 estava numa situação de dificuldade financeira muito grande. Quando eu comecei a advogar efetivamente em 2009, eu cometi um erro na minha advocacia. Eu me acomodei quando eu fui chamado para ocupar um cargo público de provimento em comissão, o famigerado cargo comissionado. Nada contra, acho essencial para o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil, mas pode ser uma armadilha para quem está começando a sua carreira. Por quê? Porque você sai de uma situação de desempregado na universidade ou de estudante e passa a se ocupar num cargo comissionado que muitas vezes não, que por essência ele não é estável. Então, você está numa... Cortou aqui, mas eu voltei. Você está numa situação de acomodação, porque você entra num cargo comissionado, começa a receber aquela remuneração e acha que aquilo ali é para o resto da vida. Vai sim, Patrícia. A gente vai lançar no IGTV, mas a gente pede para vocês ficarem aqui para a gente interagir. Eu fiz isso em 2009, eu entrei num cargo comissionado e acabei me acomodando. Como eu disse,
continuei advogando, mas dei mais atenção ao cargo público comissionado do que à minha advocacia. Então, eu acabei me acomodando na minha advocacia. E o que isso causou? Quando eu fui exonerado em 2010, meu escritório estava sem a devida atenção. E todo negócio que o dono não dá a devida atenção a ele, acaba que ele não prospera. E foi isso que aconteceu comigo. Então, em 2011, eu estava numa situação muito difícil. Em virtude disso, eu precisei trocar de escritório de advocacia. E também veio a questão da paternidade com minha filha. E aí, como eu tinha entrado nessa cilada de me acomodar em um determinado cargo comissionado e de deixar de lado o escritório de advocacia, o que aconteceu? Eu tive que recomeçar minha trajetória como advogado quando eu fui exonerado desse cargo comissionado. E até então, a essa exoneração, eu não tinha me especializado em alguma área. Eu não era visto como uma referência em alguma área. Então, as pessoas que iam buscar meus serviços não estavam procurando uma referência, não estavam procurando uma autoridade em determinado assunto. Estavam procurando o menor preço. Poderia ser Caio, poderia ser João, Francisco, qualquer pessoa. E ia resolver aquele problema daquele cliente. E quando você não é uma referência, não é uma autoridade, você não se posiciona no mercado de forma diferenciada, seus serviços acabam virando uma commodity. E com isso você acaba entrando numa disputa de preço. Então vai ganhar aquele que cobrar menos. E isso é muito ruim para o advogado, porque ele não consegue construir uma carreira dessa forma se o seu cliente não enxergar valor no serviço que ele está prestando e que ele está realizando. Então eu estava nessa situação em 2011 e eu precisei dar uma reviravolta na minha carreira. O que eu fiz? Eu olhei para aquilo que eu gostava e me apaixonava na minha profissão. Eu sempre gostei muito da política. Igor aqui é um contemporâneo nosso da UFRN e sabe que quando eu era da graduação, eu me envolvia com movimentos estudantis, eu participava de debates acadêmicos do movimento estudantil. Quando eu entrei na graduação para o direito, eu entrei movido por essa paixão pela política. Eu tinha o sonho de ser político um dia. Mas aí o direito me deixou mais apaixonado do que a política. Então eu vocacionei a minha vida para o direito. Mas aí quando eu me vi nessa situação, em 2011, sem ter uma referência de que área de atuação eu me dedicar, eu tive que olhar para dentro de mim e enxergar o que me apaixonava mais no direito, o que eu tinha mais habilidade de me relacionar, de discutir. E eu, fazendo essa autorreflexão, eu vi que a paixão era muito pela política. Até hoje, vocês não vão me ver debatendo nas minhas redes sociais, expondo posições políticas nas minhas redes sociais. Mas eu costumo participar de muitos debates sobre política, inclusive política partidária, com grupos de amigos internamente. Porque a política continua sendo uma paixão.
E, e isso me fez avaliar que era uma área, um ramo que eu poderia trabalhar do ponto de vista profissional. Então eu fui para esse primeiro elemento, a paixão. Depois eu fui analisar, tem mercado? E tem. Se você olhar a sua lista de telefones, eu tenho certeza, a sua agenda de contatos, eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos 3, 4, 5 candidatos ou pré-candidatos que vão disputar a eleição esse ano de 2020. Pessoas do seu ciclo, que você tem contato. E é assim porque existe a demanda da classe política de pessoas que buscam disputar eleições. Existem 33 partidos políticos no Brasil, né, em 5.570 municípios. Então existe demanda na área eleitoral. Então eu tinha paixão, tinha demanda, e só um dado, viu pessoal? Nessa eleição de 2020, a expectativa é que tenha 750 mil candidatos. Então, assim, é muita gente que participa de processos eleitorais. Então eu vi que eu tinha paixão pelo tema e tinha demanda. E essa paixão, eu preciso dizer que desde 2008 eu já na verdade desde 2004, eu entrei em escritório de advocacia em 2003 e em 2004 eu já comecei a atuar em eleições, ainda como estagiário, obviamente, sob a coordenação de outros advogados, mas participando de processos eleitorais. E aí, em 2011, quando eu vi essa necessidade de trocar de escritório, de ir para um outro escritório de advocacia, na verdade em 2012, eu vi que como generalista não estava dando mais certo para mim. Eu disse, eu tenho que focar numa área, eu tenho que ser reconhecido como um profissional dessa área de atuação. Qual é a área que eu vou? Eu analisei internamente, vi que eu tinha paixão, analisei o mercado, vi que tinha demanda, faltava eu adquirir um elemento para eu me posicionar bem no mercado, que eram as habilidades de advogado eleitoralista. E aí é sobre essas habilidades que eu queria também conversar com vocês. Que habilidades, que conhecimentos são necessários para que você se torne um advogado eleitoralista? Tá? Então, assim, eu posso lhe dizer com certeza, existe demanda para a área eleitoral. Dos alunos que estão participando do curso Você Eleitoralista, a gente tem conversado e a tônica tem sido a mesma. Rapaz, no meu estado, no meu município tem poucos advogados eleitoralistas, não é todo mundo que se coloca na área, ou se coloca, não se coloca de forma qualificada, tem um espaço para quem é bem qualificado na área eleitoral. Então, isso tem sido a tônica de todos os debates que a gente tem feito com os alunos do Você Eleitoralista. Então, veja se você tem essa paixão também para atuar junto à classe política. Demanda há, e há espaço para que você possa fazer isso. E agora a gente vai falar sobre as habilidades. Que habilidades você tem que ir? E Lucas está perguntando aqui sobre os caminhos. Eu vou para um escritório já estabelecido ou eu faço carreira solo? Nós vamos responder isso, Lucas. Acho que em nossos casos nós temos que explicar encurtar esse prazo de 6 para 1 mês. É isso. E tem como, viu, Igor? Eu vou dizer aqui alguns atalhos, na verdade, nem atalhos, alguns caminhos que podem facilitar esse seu posicionamento. E Leonardo está perguntando, a elaboração e compartilhamento de conteúdo sobre direito eleitoral é importante para ingressar na área eleitoral? É um dos caminhos, Leonardo. E eu vou falar sobre isso. E aí vamos lá. Quais são os caminhos? E eu digo, olha, você se tornar um advogado eleitoralista é simples. Eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo
mostrando como é simples, porém não é fácil. É uma velha máxima, simples que não é fácil. Por que é simples? Se você olhar bem, qual a legislação que você tem que dominar? É uma legislação extensa, são vários diplomas legais, como por exemplo no direito administrativo, ou no direito penal, que tem legislação especial, tem leis específicas, ou no direito tributário, que você tem que analisar portaria, o ato, entender de contabilidade. Não. Direito eleitoral, basicamente, você vai trabalhar, em termos de legislação, dos artigos 14 a 17 da Constituição Federal, lei de inelegibilidades, lei das eleições e lei dos partidos políticos. 14 a 17 da Constituição Federal, lei das eleições, lei de inelegibilidade e lei dos partidos políticos. E o Código Eleitoral? Pouquíssima coisa você vai aproveitar para a advocacia eleitoral. Pouquíssimo, quase nada. Então, foque nessas 4 legislações. E o TSE ainda faz algo que facilita muito para a gente. O TSE condensa tudo nas resoluções. O que são as resoluções? Nada mais são do que você pegar a legislação de diversos assuntos e consolidar, dizer, olha, sobre prestação de contas, as regras são essas. Sobre representações e sobre ações judiciais, as regras são essas. Sobre registro de candidatura, as regras são essas. Então, por exemplo, se o advogado pegar essas 3 resoluções que o TSE já condensou, ele já pode começar a engatinhar na advocacia eleitoral. Aí eu vejo muitos colegas em grupos. Eu queria um livro tal, eu queria um livro, uma cartilha, um livro assim. Gente, se você não tiver acesso a nada, e a gente inclusive disponibiliza para vocês o Guia Prático da Advocacia Eleitoral, mas se você não tivesse acesso a nada, você pegasse a resolução de registro de candidatura, essa relação de prestação de contas, e a resolução de registro de candidatura, a resolução de prestação de contas e a resolução de representações, você já começava a ter uma importante noção sobre a advocacia eleitoral. A ter essas habilidades, esses conhecimentos, para que você pudesse atuar de forma prática. Então, você tem essa chance facilitada com o trabalho que o TSE desenvolve por meio do desenvolvimento das resoluções, da consolidação das resoluções. Então, para a gente é facilitado. O TSE simplifica o nosso trabalho. Depois, rapaz, mas eu tenho algumas dúvidas, não sei como explicar. Faça pesquisa de jurisprudência. O TSE, na pesquisa de jurisprudência, você pode pesquisar a jurisprudência de determinado assunto de todos os tribunais do país ao mesmo tempo. Você não precisa entrar, por exemplo, eu tenho uma dúvida de direito do consumidor, eu tenho que assinar o Juiz Brasil, ou então ir pesquisar no TJ de São Paulo, no TJ do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do STJ. Não, você entra no site do TSE e faz lá a sua pesquisa sobre consulta. Eu tenho dúvidas sobre desincompatibilização de servidor público. Eu boto lá pesquisa, consulta de termos, desincompatibilização, servidor público. Você vai ver decisões de 80, de 90, tudo lá que você pode ter acesso diretamente no site do TSE. Então o TSE facilita a vida do advogado eleitoralista. Outra coisa que Igor está me lembrando aqui, que é uma dica que a gente faz. Todo tribunal eleitoral do Brasil transmite suas sessões eleitorais pela internet.
do TSE eu não vou dizer todo para não ser leviano, mas eu tenho certeza que grande parte dos tribunais regionais eleitorais transmite hoje as sessões de julgamento por meio dos seus canais de YouTube. Antes transmitiam no site, por algum aplicativo que tinha lá, hoje é no YouTube, faz transmissão ao vivo. Então, você quer saber, acompanhar e se especializar na área eleitoral, quer especialização maior do que você acompanhar os julgamentos dos tribunais eleitorais. Se você pesquisar lá, você vai ver, desde 2016, tem todas as sessões do TSE no site, no canal do YouTube do TSE. Você pode pegar os julgamentos da eleição de 2016, 2018 e os julgamentos desse ano, todos disponíveis no canal do YouTube. Então veja como a Justiça Eleitoral facilita o trabalho de quem quer atuar na área eleitoral. Que é isso que Igor está falando. De fazer esse acompanhamento das sessões. Eu faço. Na verdade, todo advogado eleitoralista, que é especialista, faz esse acompanhamento. Então, tá lá. Você não precisa entrar no canal do YouTube. Se você entrar no canal do YouTube e digitar Justiça Eleitoral, você vai ver lá o canal do YouTube do TSE e vai encontrar outros canais do YouTube, certamente do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. Então, veja, TSE edita as resoluções, consolida a legislação e resolução. A legislação não é extensa, as sessões de julgamento são todas públicas, transparentes e disponíveis, você pode ver de anos anteriores. A pesquisa de jurisprudência é extremamente facilitada se você tiver alguma dúvida. Então, você não precisa, para começar a atuar na área eleitoral, você fazer um mestrado, uma especialização. Você pode ir pelo caminho mais simples, tá? E começar por aí. Por quê? Porque o cliente, quando ele vai perguntar o que é propaganda antecipada, por exemplo, que é uma dúvida da grande maioria dos pré-candidatos, ele não vai querer saber da teoria do direito constitucional, do papel dos poderes da República. Obviamente, isso é importante para a nossa base teórica. Mas ele quer saber qual é o entendimento do TSE sobre pedido explícito de voto. Então você tem que acompanhar as sessões de julgamento, você tem que ver o que está na resolução, você vai ter que ver quais são os últimos julgados do TSE sobre esse assunto. Então as questões são muito práticas desse tipo. Tá? Então a Luísa está dizendo verdade, já olhei as resoluções. Paulo está dizendo boa noite, doutor Paulo. A Luísa está dizendo eu vejo bastante jurisprudência, é uma forma que eu vejo como os tribunais se comportam. E é isso, você precisa entender o pensamento dos tribunais, como os tribunais estão decidindo. Olha, a Luísa também está dizendo, o site TSE tem muito material, é verdade. Paulo está dizendo, é verdade, os julgamentos são uma pós. Dias está dizendo, iniciei uma pós-graduação em Direito Eleitoral, ótimo, Dias. Mas, assim, saiba que isso se você quiser seguir uma carreira acadêmica, tá? Se você quiser advogar na área eleitoral, você vai precisar, mesmo fazendo essa pós-graduação, ter toda essa noção do que é a prática as resoluções do tribunal, as medidas judiciais, a jurisprudência do TSE, tá? Entenda que são caminhos paralelos. Um ajuda no outro, ajuda, mas você vai precisar traçar esse caminho que eu estou aqui orientando para que vocês façam. E assim, eu tenho tido, boa noite, Disseu, eu tenho tido um feedback muito interessante dos alunos do Você Eleitoralista. Hoje eu estava até conversando com um, muito empolgado e feliz porque tinha conseguido fechar com um contrato com um dos maiores municípios, na campanha dos maiores municípios do seu estado. E aí dizer, não, olha, estou feliz porque me sinto confiante, justamente porque esse passo a passo que a gente disponibiliza aqui gratuitamente e aprofunda no nosso curso do Você Eleitoralista. Então,
é um caminho importante e é esse que você tem que fazer. Começar. Resoluções. Aprofunda nessas 4 leis. Constituição Federal, Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, Lei de Inelegibilidades. Depois, pesquisa as jurisprudências em caso de dúvida no TSE e acompanha as sessões de julgamento do TSE. Você começar a fazer isso, você vai ver que em 6 meses, ou em 3 meses ou menos, você vai conseguir já se posicionar bem na área eleitoral. E aí, deixa eu voltar uma pergunta que o Dr. Leonardo me fez aqui, sobre como eu comecei, lá em 2011, 2012, quando eu decidi advogar, realmente, me especializar na área eleitoral. E o que eu fiz? Digo, bem, vou me especializar aqui na área eleitoral. O que eu vou fazer? Eu não tenho pai na área política, não tinha nenhum advogado, não tinha na minha família. O que eu comecei a fazer? Eu disse, então eu tenho que mostrar para a população, para o mercado, que eu sei de direito eleitoral. Comecei a escrever artigos para blogs. Então, eu tinha uma rotina. Toda terça e quinta, eu sentava e de manhã eu tirava para escrever artigos para os blogs. E isso era uma coisa que me fazia, inclusive, estudar mais. Sabe? Então, o que Leonardo perguntou, Caio, é interessante produzir conteúdo? É bom, muito bom. E isso força você a estudar mais. Porque lembre que quem ensina também aprende. Na verdade, a melhor forma de você aprender é ensinando. E se você escreve, na verdade, você está transmitindo uma ideia. Então você tem que sistematizar essa ideia, organizar ela em formato de argumentos e transmitir ela para a população por meio de um artigo. Então é muito interessante, é muito importante. Agora, como é que eu fiz? Eu comecei a fazer esses artigos para blogs. Então eu dizia, olha, escrevi sobre tal coisa, você quer publicar no seu portal? E semanalmente começava a escrever esses artigos. E eu também fiz uma coisa para ter meus primeiros clientes. Por quê? Porque a questão do marketing de atração, que o Igor falou, ela é importante, mas você tem que saber que ela é uma estratégia de médio prazo, de médio e longo prazo. Se você quer fazer um que a gente chama de uma estratégia de inbound marketing, que é um marketing de atração, você tem que ter consciência que isso é uma estratégia de médio prazo. Então você pode acelerar isso fazendo o quê? Buscando diretamente o cliente. O que é que eu fiz? Eu preparei uma carta de apresentação dizendo, eu sou Caio Vitor, eu sou advogado, meu escritório tem essas qualificações, eu me preparei tal e tal forma, eu escrevo para tais e tais artigos, para tais e tais blogs, e fui me apresentar a pessoas que eu tinha relacionamento e dizer, eu quero trabalhar na sua eleição. Apresentar uma proposta, uma oferta, eu queria advogar para a sua campanha. E assim, desse ciclo de relacionamento, eu fechei meus primeiros clientes. Então, sendo bem objetivo e já respondendo a questão que eu me propus aqui, é possível você se colocar como um eleitoralista e ter clientes e advogar nas eleições de 2020? Eu digo, dá tempo. O que é que você precisa fazer? E eu fiz lá no meu começo. Eu comecei a produzir conteúdo, a me relacionar,
Mas eu comecei a estudar o direito eleitoral por isso, através das resoluções, através da pesquisa de jurisprudência, através do acompanhamento das sessões de julgamento, e eu tracei estratégias de identificar quem eram os clientes em potencial que eu tinha relacionamento e abordei esses clientes em potencial, dizendo: olha, eu tenho condições de advogar na área eleitoral, eu tenho tal experiência, você me conhece, meu escritório tem essas e essas qualificações e eu queria trabalhar na sua campanha. Então, isso é o caminho para que você possa advogar na área eleitoral. E assim, hoje, vocês têm muito mais condições de atuar na área eleitoral, de ingressar na área eleitoral, de entrar na área eleitoral, do que eu tive há 10, 8 anos atrás. Por quê? Porque hoje, além disso, você ainda tem disponível, por exemplo, cursos. Então, tem o meu curso, Você Eleitoralista, onde eu ensino especificamente quem quer ser advogado. Você quer advogar na área eleitoral? Tem lá meu curso que você pode adquirir. Caio, mas eu tenho dificuldade especificamente na área de prestação de contas, eu queria entender mais sobre prestação de contas. Você tem o curso da professora Rita Gonçalves. Caio, mas eu não gostei da sua metodologia, não acho legal. Tem outros cursos do mercado ensinando você o essencial para você advogar. Então hoje, além de tudo isso que eu falei, da questão de como você pode ter facilidades para ingressar na área eleitoral, você ainda tem alguns suportes que na minha época não tinham, né? Então hoje você tem condições de ter isso. E depois, então isso é um projeto de curto prazo. Caio, você recomenda que eu trace esse projeto de curto prazo para advogar nas eleições de 2020? Recomendo. Caio, eu vou ficar rico e vou ter um retorno somente nessa eleição de 2020? Não, aí não é milagre. Você vai ter que traçar uma estratégia de médio e longo prazo. 2012 lá, eu tracei minha estratégia. Eu quero entrar na área eleitoral. Eu quero coordenar uma campanha, eu quero advogar para candidatos a prefeito, ao conseguir esse objetivo. E depois eu fui aumentando esses meus objetivos. Eu quero figurar entre os advogados mais conhecidos no direito eleitoral do meu estado, da minha cidade, do meu estado. Eu quero advogar nas eleições estaduais. E esses passos foram sendo alcançados. Objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Então, hoje, qual é o meu objetivo pessoal? Meu objetivo é de longo prazo. Colaborar com os colegas para ingressarem na área de direito eleitoral, facilitando o seu caminho para isso, e também continuar atuando para ter cada vez mais destaque no âmbito do direito eleitoral nacionalmente. Assim, isso é um objetivo que eu tracei para mim de longo prazo. Então, eu tracei, daqui a 5 anos, eu quero estar nesse cenário. Então, meus objetivos de curto prazo, eu quero, nessa eleição de 2020, atuar em X municípios. Eu tenho essa minha meta. Fechar em tais e tais e tais campanhas. Faturar X mil reais. Então, a gente precisa ter esse horizonte e traçar esses objetivos. E respondendo objetivamente a pergunta, é sim possível você traçar esse objetivo de curto prazo, de se posicionar na área eleitoral, mesmo não sendo um advogado eleitoralista já para essa eleição de 2020. Eu fiz isso lá em 2012. É muito mais fácil você fazer isso agora, principalmente com os elementos que o pessoal já falou aqui. Hoje é fácil você produzir conteúdo, você ser reconhecido nessa sua área. Jair Nogueira está falando aqui, ó. Fala, primo, tudo bom? Jair dizendo, ó, sou da área da educação física e muitas das suas
vivências vou adequar a minha profissão para dar um up na minha carreira. Obrigado. Obrigado a você, primo. Deixa eu ver aqui, Leonardo dando legal. Sim, Leonardo, sua pergunta é importante? É uma estratégia, você produzir conteúdo. Não é assim, não é indispensável. Tem colegas que conseguem resultados muito positivos sem ter essa produção de marketing de conteúdo, de produzir conteúdo, artigo, vídeo. Não é indispensável, mas pode ser uma estratégia complementar, tá? Porque naturalmente as pessoas vão começar a lhe ver como uma autoridade. Dias Gregório está dizendo: o compêndio de normas eleitorais do TRE do meu estado virou meu livro de cabeceira. Legal, legal. Olha aí, tá vendo? São alternativas, você não precisa ir atrás necessariamente. Você tem esses caminhos mais facilitados. Obviamente, e aí eu acho que teve algum colega que falou se era interessante entrar no escritório ou carreira própria. Bem, pessoal, eu já passei por algumas fases. Já montei sociedade com meus amigos, já participei de um escritório consolidado, já advoguei só e já voltei a constituir um outro escritório, formando sociedade. Obviamente ninguém faz sociedade com inimigo, né? Quando você vai fazer a sociedade, você tem que ter o affectus societatis, né? Mas um outro formato desse arranjo societário. E o que eu posso dizer? Escritório sozinho, advocacia sozinho ou um escritório? Aí o que eu posso dizer depende. Depende de qual escritório você pode ter relação ou não. Esse escritório vai lhe permitir crescer, ele lhe vai dar condições para que você desenvolva todo o seu potencial, ou vai lhe sugar por um salário que não compensa e vai lhe prejudicar no médio e longo prazo. Depois, você tem condições de se sustentar até o retorno da advocacia começar a entrar, porque como todo negócio, você planta uma semente e essa semente vai germinar. Você sozinho consegue fazer isso? Você tem condições? São perguntas que você tem que responder para saber quais são as suas estratégias e o que você tem que fazer. Não adianta você ter uma estratégia, vamos dizer, se você se pautar pelos outros. Você tem que ter as suas referências de que caminhos você precisa tratar. Lucas perguntou: participar de reuniões partidárias é uma boa estratégia para a captação de clientes? Olha, Lucas, a gente inclusive discutiu isso no grupo Você Eleitoralista com os nossos alunos. Eu também vou dizer depende para essa pergunta. Por quê? Porque você tem que se posicionar numa condição de advogado. Tá? Tem um erro muito comum que os colegas praticam, que é a pessoa se envolver demais com determinada liderança política e acabar se tornando um militante e deixando de ser o advogado. Você não pode ser um militante de um partido, de uma agremiação, se você quiser se colocar como um advogado eleitoralista. É preciso ter um certo distanciamento. Se você quiser fazer carreira como advogado eleitoralista. Se você quiser usar o direito eleitoral para fazer militância partidária, ok. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou não? É extremamente lícito e que bacana, legal. Mas se você quiser ter uma carreira que você se coloca como advogado eleitoralista, que você vai ser contratado pelo candidato da direita, da esquerda, do centro, você precisa se colocar com um certo distanciamento. Você não pode ser confundido com um militante. E tem uma coisa também, que o advogado, como todo
vendedor de serviço, de produto, ele não pode se colocar numa situação de bajulador. É preciso ele ter um certo desapego. Tá? Quem estuda marketing sabe que tem uma história de gatilho mental do desapego. O pessoal fala muito isso. O que isso quer dizer, na verdade? É que você tem que ser prestativo, atencioso e ter empatia pelo cliente, pelo problema dele e tudo mais. Agora, você não pode se mostrar tão disponível para aquele cliente. Veja, eu não estou dizendo que você não tenha que dar atenção, não tenha que dar retorno para seus clientes, nada disso. Você tem, é importante, atendimento personalizado, atencioso, mas você tem uma diferença disso, daquela pessoa que é sempre disponível, que está sempre bajulando, está sempre como se estivesse ali sempre perto para babar aquele cliente, participar daquele... Você precisa ter um certo distanciamento disso. Por quê? Porque o que é fácil demais não é valorizado. Sabe, Lucas? Não sei se você está entendendo, mas o que é fácil demais não é valorizado. Então, se o cliente não precisa pedir para você, demandar a você, etc. E toda hora você está lá sempre disponível para ele, etc., participando de reunião partidária para discutir a política do partido, você como jurista vai colaborar em quê nessa questão? Colaborar em nada. Então, assim, é interessante ir para reuniões político-partidárias, mas veja o posicionamento que você vai estar lá, tá? Como você vai se posicionar nessa reunião, como você vai ser visto, tá? E aí, para os homens, terno e gravata, para a mulher, o ternozinho dela, bem vestida, tal, porque as pessoas precisam lembrar que você é advogado, que você está ali para prestar um serviço jurídico profissionalmente, tá? Então, tem esses detalhes. Mas assim, eventos são muito importantes e inclusive eu utilizei na minha estratégia a partir de 2014, realizar eventos de capacitação e de educação da classe política. Hoje a gente está sem poder realizar eventos presenciais no Brasil, mas você pode fazer isso de repente em eventos online, tá? Então, essa é um pouco da minha história e de como eu acredito que você pode sair do generalista ao advogado eleitoralista em curto prazo e podendo atuar já nas eleições de 2020, levando em consideração o que eu fiz. Eu não estou aqui dizendo de teoria, eu estou dizendo o que eu pratiquei, do que foi possível, dos caminhos que você pode adotar para isso. Ok, pessoal? Então, esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube e aqui no IGTV. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, manda pra gente, manda no inbox que a gente vai conversando. Tem muita gente perguntando sobre quando abrem novas turmas. Calma, a gente está formando as turmas que já participaram, mas não vai demorar. A gente vai abrir turmas ainda antes das eleições, porque a gente quer entregar o melhor para quem já entrou nas turmas anteriores. E o que eu posso dizer é, se você quer participar do Você Eleitoralista, não perca a próxima oportunidade, porque aí realmente eu não sei se terá mais outra mais para frente. Ok, pessoal? Obrigado para quem ficou até aqui, foi quase 1 hora de live. E a gente vai se encontrando. É isso, Dias. O nosso curso tá para abrir em julho. Eu não sei ainda a data, tá? Porque eu preciso primeiro encerrar a turma que entrou na nossa última inscrição. Então eu preciso formar a turma de quem já entrou.
tá? Mas fica atento e acompanhando a gente que a gente vai informar e abrir novas inscrições, tá? Meu amor aí tá presente, Iracilde. Valeu, Patrícia. Valeu, Lucas. Que bom que você tá por aqui. E Dias, é isso. Então fica atento aí que a gente vai informando e conversando por aqui. E também no nosso canal do Telegram, tá? Tem o canal do Telegram que está na bio do nosso Instagram, Advoga nas Eleições. Tem as informações sobre o nosso canal do Telegram que a gente sempre está informando. Então fique por aqui, que tem muito conteúdo vindo aí pela frente. Tá bem legal dialogar com vocês e poder compartilhar a nossa experiência. Um abração a todos, pessoal. Até mais.